Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde para discutirmos o tema que me foi pedido para tratar. Sem antes, claro, agradecer o convite feito pelo Murilo, pelo Jonas e pela Sílvia, para a gente poder debater. E, como vocês bem conhecem o Murilo, ele é um pouco exagerado, né? Então, eu reputo a amizade, esse convívio ao longo do tempo, o exagero nos elogios, mas não sou merecedor de todos, claro, até porque com essa convivência tem nos demonstrado que a advocacia, o processo, né? A gente diz lá no escritório que, às vezes, determinados processos a gente tem que fazer uma campanha, né? Então, uma campanha não é o trabalho individual, é um trabalho coletivo da parte técnica e da parte política, da parte dos movimentos sociais que nos ajudam nessa empreitada. Então, mais uma vez, agradecendo e reputando aí a amizade, os elogios exagerados, mas fico muito feliz, muito contente, agradecido pelo elogio, né? Desde que nós estamos trabalhando com vocês, temos tido muito prazer de atuar na causa, até porque a causa é boa, né? A causa é uma causa da liberdade sindical, da liberdade de organização, né? da possibilidade de trabalhadores se organizarem da forma que melhor lhes aprouver, sem as amarras do Estado. E é isso que vocês que estão aqui, isso que vocês fizeram, e dão um exemplo ao país de que é possível, sim, se organizar de uma forma democrática, de uma forma correta, né, e mesmo lutando contra as amarras aí do Estado corporativo, que ainda insiste com suas regras, mesmo depois da Constituição de 88. Então, feitas essas palavras iniciais, o meu tema, Justiça do Trabalho, né, a gente poderia começar lá. Bom, no início houve uma explosão, depois veio a matéria, e aí, assim, sucessivamente, até chegarmos na Idade Moderna. Não é esse o meu objetivo. Eu queria apenas fazer 3 pontuações, né? Assim, 3 marcos para essa minha intervenção num tema tão amplo que é a justiça do trabalho. No primeiro momento, um panorama histórico muito rápido, né, de como nós temos a justiça do trabalho aqui no Brasil, até porque é uma justiça especializada, né? Poucos países têm um ramo no seu judiciário que julga especificamente as questões trabalhistas, as questões do mundo do trabalho, não é? E essa é uma peculiaridade nossa. E, dentro dessa peculiaridade, no segundo momento, eu vou tratar um pouco dos dissídios individuais que nós temos na Justiça do Trabalho. Há umas pequenas pinceladas que todos vocês, nas federações e nos sindicatos, têm contato diuturnamente com essas demandas individuais. Mas o que eu queria focar mesmo daí na terceira parte da minha intervenção é a questão coletiva, né? Já que estamos em uma confederação de federações, então, creio que alguns pontos importantes dessas demandas coletivas vale a pena compartilhar aqui com vocês nessa tarde, né? E, claro, esse marco vai ter como ponto de partida, esse segundo elemento aqui dos dissídios coletivos, a Emenda Constitucional 45, né, que foi um marco enfim, na Constituição, que veio aí ao longo de vários anos de discussão de reforma do Poder Judiciário, e ela acabou sendo aprovada, claro, que no bojo de uma discussão feita por Antônio Carlos Magalhães, à época, que acabou enfim, no correr do rio, aprovando essa emenda constitucional, que foi muito importante. Ela teve um condão, inclusive, como nós veremos mais na frente, de introduzir um princípio nos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Desde esses 20 e poucos anos de Constituição, apenas uma emenda acrescentou um dispositivo ao artigo 5º, que foi exatamente a emenda 45 da reforma do Poder Judiciário. Me parece que esse é um elemento mais importante para a gente poder tratar aqui e traçar perspectivas para a atuação de vocês, para a atuação sindical, enfim, de uma forma maneira como os trabalhadores se organizam e buscam a reparação dos seus direitos perante o Poder Judiciário. E, iniciando propriamente a minha intervenção, dentro daquela primeira parte de um pequeno histórico, a Justiça do Trabalho ela tem uma característica peculiar. Ela surge no nosso ordenamento jurídico tardiamente, apenas na década de 30,
depois que Getúlio Vargas assumiu o poder e que veio, junto com ele, todas aquelas reformas legislativas e consolidação das leis do trabalho, primeiro a aprovação de leis do trabalho, depois essa consolidação, mas a característica dela era uma característica de conciliação, de mediação. Ela não tinha o seu caráter jurisdicional. Essa é uma característica, quando surge o justiça do trabalho, claro, não vamos falar do final do século XIX, nem início do século XXI, porque o país ainda estava nessa transformação, de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana, para uma sociedade industrial, que só veio a partir da década de 40. Então, esses conflitos eram resolvidos com base na legislação civil e perante a justiça civil. Não havia um espaço próprio para discutir as questões do mundo do trabalho. E, a partir da década de 30, por dois decretos de Getúlio Vargas, em 1932, você cria instrumentos para a solução dos conflitos, primeiro coletivos, e depois para os conflitos individuais. Nessa época, foram criadas comissões mistas de conciliação para julgar as demandas coletivas e as juntas de conciliação e julgamento para julgar os dissídios individuais, os conflitos individuais. Mas eram órgãos que estavam dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Não havia jurisdição, não se buscava o judiciário trabalhista. Você buscava compor, você buscava resolver o seu conflito individual ou coletivo na esfera do Estado, na esfera do Ministério do Trabalho à época. E o ministro de Estado do Trabalho tinha a última palavra. Então, se a gente pega o embrião da justiça do trabalho, e aí a gente vai compreender uma série de outros fatores que vieram ao longo do século XX e que passaram para o século XXI, ela tem essa característica de buscar a mediação e a conciliação entre capital e trabalho, ao ponto que, para os conflitos individuais, nessas juntas de conciliação, existia a representação classista, ou seja, como todos vocês sabem, e aqui surge a representação classista, em 1932. Ou seja, trabalhadores e empregadores tinham representantes, junto com o Estado, para dirimir o conflito, seja ele individual, seja ele coletivo. Então, a participação de vocês, de entidades sindicais, de trabalhadores organizados, de empregadores organizados, na composição dos conflitos, ela vem na gênese, ela vem na origem da justiça do trabalho, que só foi incorporada ao Poder Judiciário com a Constituição de 1946. Até 1946, de 32 a 46, funcionava como órgão de conciliação, como órgão de mediação dentro do Ministério do Trabalho. A partir de então, a partir de 46, passa a integrar o Poder Judiciário, passa a exercer a jurisdição, mais importante, sem perder a sua característica classista, sem perder a sua característica paritária, porque se mantiveram os representantes de trabalhadores e de empregadores, que são os maiores conhecedores das suas demandas, das suas desavenças e da forma de chegar à composição. Apenas um parênteses, quando estamos no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, e tratando de dissídio coletivo, a angústia, muitas vezes, dos ministros ou mesmo dos juízes dos tribunais regionais do trabalho, quando vão lidar com conflitos de classe, conflitos coletivos, em que eles desconhecem a matéria. Eles não sabem do que eles estão julgando, eles não conhecem a realidade. Eu duvido que tenha algum... Tinha um que se aposentou, um ministro do TST que tenha visitado um porto, que tenha visitado um chão de fábrica, um juiz que tenha feito uma inspeção judicial, que tenha conhecido a realidade. Então, quando a Justiça do Trabalho, na sua gênese, traz esses representantes classistas para compor o conflito, e isso se mantém quando essa justiça, entre aspas, especializada, ingressa no Poder Judiciário, ele tem esse condão de trazer para aqueles que vão decidir os elementos fáticos, os elementos concretos, cotidianos, que muitas vezes o magistrado não tem. E um sinal disso, todos nós acompanhamos essas audiências públicas que o Supremo Tribunal Federal fez, no caso do feto anenceférico, no caso do amianto, que a gente acompanhou. Então, porque o magistrado não tem esse conhecimento. E quando você tem, em um órgão que vai dirimir o conflito, a presença dessas duas partes,
pressupõe-se que a decisão será melhor, que a decisão será mais condizente com a realidade e busca, de fato, solucionar esse conflito. Então, essa justiça que é criada dentro do Ministério do Trabalho, como órgão administrativo, tendo o ministro como a pessoa que dá a última palavra, essa justiça se fortalece, essa justiça integra o Poder Judiciário, e, a partir de 46, nós temos toda essa criação de varas, não varas do trabalho, mas juntas de conciliação e julgamento, tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho. Né? A Constituição de 88, nessa segunda parte, ela manteve a estrutura inicial da Justiça do Trabalho, ela não modificou significativamente, e com uma crítica, que manteve os juízes classistas. E aqui um parênteses, porque se na Gênese havia uma razão de ser da representação classista na Justiça do Trabalho, essa representação classista, ao longo do tempo, ela se mostrou, de uma certa forma, eu não vou dizer incompatível, mas ela se mostrou não satisfatória para a solução dos conflitos. Nós já tivemos casos, na época dos juízes classistas, de ministro do TST que era aluno de Direito lá no CEUB, na faculdade que eu dou aula, porque ele era representante classista e estava fazendo Direito para poder, enfim, conhecer as normas jurídicas. E mais, tivemos casos de juiz classista, representante de trabalhador, julgar contra o direito do trabalhador. Então, ficava aquela cobrança, mas o senhor não é classista de empregado? Mas por que o senhor votou com o patrão? Porque eu me convenci que a tese... Mas o senhor aqui tem parte, o senhor aqui é parcial, o senhor aqui é classista. Então, muitas distorções existiram por conta dessa representação classista ao longo do tempo, e ela acabou sendo extinta com uma emenda constitucional que alterou a composição dos tribunais, enfim, do Tribunal Superior do Trabalho, e que depois veio a ser completada pela emenda constitucional 45. Então, hoje não tem mais a representação classista. Muitos dos senhores e das senhoras aqui presentes certamente têm alguma história, alguma convivência com essa justiça que tinha representação classista, algumas positivas, e logo que estava para ser extinta, eu participei de vários debates, não tinha tantos cabelos brancos ainda, mas, enfim, já me interessava e debatia, e os defensores se agarravam a essa gênese, a essa origem da justiça classista. Eu já vi juiz de junta de conciliação e julgamento voltar atrás e acatar a decisão do juiz classista, representante dos trabalhadores. Não podemos extinguir os classistas, porque eles são muito importantes para a justiça do trabalho, ao ponto que, nas juntas de conciliação, muitas vezes o juiz classista ele anotava a data da audiência de instrução. Qual a função do juiz classista? Passar... Não tinha internet, não tinha naquela época, então ele pegava e passava para você o papelzinho, a sua audiência vai ser daqui a 3 semanas. Tal. Era essa a limitação. Então, houve distorções, houve problemas, e acabou sendo extinta essa representação classista. Mas a Justiça do Trabalho teve ameaçada. No final da última década do século passado e na primeira década desse século, estou falando de entre 96 e 2002, 2003, houve um movimento muito forte para a extinção da Justiça do Trabalho. As varas do trabalho seriam absorvidas pelas varas federais, os julgamentos aconteceriam nos TRFs ou nos tribunais de justiça, dependendo da situação, e o TST seria uma seção do STJ. Então, pregava-se o fim da Justiça do Trabalho, e alguns chegavam a dizer, não vamos extinguir a Justiça do Trabalho, mas vamos extinguir o TST, acabar com o TST e colocar a instância extraordinária da Justiça do Trabalho no STJ com uma seção. Isso ganhou força em alguns segmentos da sociedade, sobretudo no Congresso Nacional, mas houve uma reação muito forte
dos atores da Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, Magistratura, Advocacia Trabalhista, OAB, que acabou se unindo e conseguiu, né, na discussão da Emenda Constitucional 45, não só não acabar com a Justiça do Trabalho, como também ampliar a sua competência. Né? Nós tivemos um fortalecimento da Justiça do Trabalho a partir da Emenda Constitucional número 45, né, que ampliou a sua competência. O artigo era o 114, tinha 2 parágrafos, agora tem vários incisos e mais 3 parágrafos, nessa onda de fortalecer e de assegurar que os conflitos do mundo do trabalho sejam apreciados por uma justiça especializada, como é na Alemanha. A Alemanha tem uma justiça do trabalho. A grande maioria dos países não tem. Os países de democracia consolidada não têm justiça do trabalho. Né? Mas a Alemanha, que é um marco, a Alemanha continua com a sua justiça especializada. E é essa justiça que todos os dias nós batemos a porta, essa justiça que nós, né, atuamos diuturnamente, é dessa justiça que a gente conhece, gosta, aprecia e exerce a nossa profissão. Terminada essa segunda parte, eu queria, então, falar sobre as alterações, muito rapidamente, da Emenda Constitucional 45. Vocês sabem, claro, né, que a Justiça do Trabalho, você tem os dissídios individuais e os dissídios coletivos. Né? As demandas coletivas, elas são ajuizadas, elas são levadas a julgamento perante um tribunal, seja um Tribunal Regional do Trabalho, seja o Tribunal Superior do Trabalho, ao passo que as demandas individuais elas se iniciam na primeira instância. Hoje, varas do trabalho, não mais juntas de conciliação e julgamento. Mas, antes de eu falar um pouco sobre a questão coletiva, eu queria falar para vocês desses slides aqui da Emenda Constitucional 45, né, em que houve essa ampliação da competência do trabalho. Como é que eu vou fazer? Eu pedir para você passar? Tá. Bom, já passou. Então, essa emenda veio dentro de um contexto de crise do Poder Judiciário, e aqui o que me vem à cabeça é Antônio Carlos Magalhães, né, no auge daquela briga com Jader Barbalho. Né? Coisa impressionante, né? Só um parênteses, uma confissão para vocês. Dessa briga do Antônio Carlos Magalhães com Jader Barbalho, foi desenterrada, me perdoem o termo, uma ação que o Ministério Público Federal ajuizou contra a Federação dos Auditores Fiscais do Trabalho, uma ação de 87, 88, em que se questionava a mudança de cargo, para ver se podia ou não, uma ação que estava parada há uns 15, 20 anos na Justiça do Trabalho, de repente, esse processo movimentou. Por quê? Porque, na época, o Jader Barbalho era do INSS, então era um ato que ele tinha praticado, e com aquela briga dele com a CM, alguém achou essa ação, voltou a funcionar, incitar, e agora está em andamento para desconstituir as progressões que aconteceram lá em 87, quando da mudança do INPS para o INSS. Né? Então, vejam, a Emenda Constitucional 45, a reforma do Poder Judiciário, ela nasce como uma reivindicação da sociedade para uma maior transparência, para uma reforma do Poder Judiciário. O Judiciário foi sempre hermético, o Judiciário foi sempre fechado. Né? Juiz só fala nos autos. O que não está nos autos não é verdade, a gente não considera. Um movimento da sociedade, junto com o movimento político, no sentido de dar transparência ao Poder Judiciário. Então, nasce nessa crise, e vejam, o projeto inicial de reforma do Poder Judiciário foi apresentado pelo deputado Hélio Bicudo, lá atrás, do PT de São Paulo ainda,
na legislatura da década de 90, se eu não estiver enganado, em 96, né, que foi apresentado. Perdão, antes, foi 89, 90 que o Hélio Bicudo apresentou e só veio a ser discutida posteriormente, né, como outra proposta. Então, a reforma do Poder Judiciário nasce nessa crise desse poder. Nessa crise, nós, da Justiça do Trabalho, estamos envolvidos. Por quê? Porque havia um movimento para a extinção da Justiça do Trabalho, se queria extinguir a Justiça do Trabalho. E o segundo ponto que eu coloco, a necessidade de reforma, porque havia uma insuficiência das regras infraconstitucionais, das reformas do Código de Processo Civil para dar celeridade. E é nesse bojo que é incluído, dentre os princípios fundamentais, dentre os direitos e garantias fundamentais, um princípio que é o da razoável duração do processo. Então, próximo slide. O próximo é o artigo 5º, inciso 78, inciso 78, que foi acrescido ao artigo 5º, dizendo que é um direito fundamental, é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, a razoável duração do processo. Como isso vai se implementar é outra situação, mas que foi erigido a categoria constitucional, isso foi, né? Então, como reação da sociedade a esse clamor da população pela reforma. Um outro ponto importante, e aqui eu gosto sempre de tecer um pouco mais, detalhar um pouco mais, diz respeito a essa alteração do artigo 5º e do parágrafo 3º, né, da Constituição. O que é isso? Isso tem a ver com os tratados internacionais. Isso nos interessa? Claro que interessa. Por quê? Porque, no mundo do trabalho, nós temos a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que edita convenções e recomendações, e esses tratados ingressam no nosso ordenamento jurídico. Para ficarmos num exemplo agora recentíssimo e que vai se desdobrar ao longo do tempo, o Executivo, a presidenta Dilma, publicou agora o decreto internalizando a Convenção 151 da OIT, que trata da organização sindical no serviço público e da negociação coletiva no serviço público. Ora. Com a emenda constitucional 45, o que aconteceu? Esse parágrafo diz o seguinte: os tratados de direitos humanos que forem internalizados com o quórum de 3/5 serão equiparados às emendas constitucionais. Então, se uma convenção da OIT, que é um tratado de direito humano, todas as convenções da OIT, praticamente todas, são convenções de direitos humanos, de direitos fundamentais. Essas convenções, em sendo aprovadas com quórum de 3/5 de emenda constitucional, elas passam a ter o status de emenda constitucional, de norma constitucional, de artigo constitucional. Mas, isso é importante, é um tema que a gente precisa discutir um pouco mais, o Supremo Tribunal Federal, nesse ínterim, né, nas últimas 3 décadas, ele alterou a sua interpretação sobre os tratados de direitos humanos, né? Qual era a posição do Supremo Tribunal Federal? Não, o Brasil, quando subscreve um tratado, ou mesmo participando de um organismo internacional, onde é aprovada uma convenção ou tratado, ele precisa internalizar. Ele pega o tratado, encaminha para o Congresso, ele assina o tratado, encaminha para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova o tratado internacional, publica um decreto legislativo, o Executivo publica um decreto, né, interno, e, a partir da publicação desse decreto, o tratado passa a viger dentro do nosso ordenamento jurídico. E este tratado que ingressa, ele ingressa como lei ordinária.
Então, você tem a norma constitucional e você tem lei complementar, lei ordinária e medida provisória. A lei complementar exige um quórum mais qualificado para sua aprovação. A lei ordinária, não. E o tratado entra como lei ordinária, dizia o Supremo Tribunal Federal. Num caso que vocês já devem ter ouvido falar, do depositário infiel, já ouviram falar nesse caso? Né? Prisão civil, você pode ser preso, você não paga pensão, ou se você é depositário infiel, você tem um bem que você vai cuidar, né, nomeada a penhora, você vai ao depositário desse bem, se você vende esse bem, você pode ser preso, é uma prisão civil. Pelo Pacto de São José da Costa Rica, né, nós somos vinculados à OEA, estamos subordinados à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não pode ter prisão civil do depositário infiel. E o Brasil ratificou, internalizou o protocolo de São José da Costa Rica, essa norma está em vigor, e esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo disse, olha, pode ter prisão civil no nosso ordenamento jurídico? Pode ter prisão civil. Mas e o Pacto de São José da Costa Rica? Que diz que não pode ter prisão civil. Aí o Supremo criou, por jurisprudência, uma nova categoria dessas normas jurídicas, as chamadas normas supralegais. Então, o que o Supremo disse? Não tínhamos ainda o parágrafo 3º do artigo 5º. O Supremo disse, um tratado de direito humano que entra no nosso ordenamento jurídico, ele ingressa como norma supralegal, acima da lei ordinária, acima da lei complementar, acima da medida provisória, mas abaixo da Constituição. Abaixo da Constituição. Constituição, norma supralegal, que é o Tratado de Direitos Humanos, e as leis complementares, as medidas provisórias e as leis ordinárias. Portanto, não pode prender o depositário infiel. Mandou soltar. O Supremo mandou soltar com essa interpretação. Então, a gente traz isso para o nosso, né, para a nossa matéria, porque quando nós temos uma convenção da OIT internalizada, e que diz respeito a engenheiros, médicos, segurança e medicina do trabalho, enfim, todas essas regras, a gente pode trabalhar com essa categoria como uma norma supralegal. Se tiver uma norma ordinária, uma lei ordinária, medida provisória, uma lei complementar, que contraria essa convenção ou esse tratado, ela não prevalece. Prevalece a... Obrigado, Jonas. Prevalece a norma supralegal. Mas, com a emenda constitucional 45, com essa reforma, existe a possibilidade de uma convenção, no nosso caso da OIT, ingressar como norma constitucional. O Brasil poderia ter feito isso com a Convenção 151. Não fez. A Convenção 151 entrou nessa linha de norma supralegal. Ela não foi aprovada com 3/5. Não foi. Né? E a outra convenção que é muito importante para o mundo do trabalho, que é a Convenção 158 da OIT, que trata da proteção contra despedida imotivada. Aliás, amanhã a gente tem um caso no Supremo, já que estamos entre amigos, e assim eu os considero, a gente pode fazer um jabazinho, né? Amanhã o Supremo deve retomar o julgamento de um recurso extraordinário que foi afetado ao Pleno, dos Correios, em que os Correios tem uma OJ do TST que diz que os Correios, para despedir, tem que motivar. Tem que motivar. Né? Por ser uma empresa pública, sui generis, precatório, tem monopólio, tal. Então, está 2-0, né? Voto do ministro Lewandowski, que é o relator, e voto do Eros Graus, que já se aposentou, e a vista do ministro Joaquim Barbosa, 2-0 pela necessidade de os Correios motivarem as suas demissões. E isso, né, se for julgado, se for confirmado esse voto do relator, do Lewandowski, significa o quê? Que quem foi despedido sem justa causa pelos Correios nos últimos anos pode entrar com uma ação pedindo a reintegração. Todos atrasados. Todos atrasados. Agora, uma notícia triste, né? Os Correios pagam seus débitos por precatório. Então, é um no cravo, na ferradura. A família recebe. A família recebe, né? A família recebe. Aliás, o Supremo julgou, semana passada, os precatórios, né? E eu estava lá esperando esse processo lá do escritório, eu fiz sustentação oral em 2010,
e amanhã tem o julgamento. Mas isso para tratar da Convenção 158, que é importante, porque o Brasil encaminhou, o Lula, o ex-presidente Lula, encaminhou ao... Parece que é intimidade, né? Mas, enfim, o ex-presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional a Convenção 151 e a Convenção 158. O Congresso rejeitou a ratificação da Convenção 158. Disse, não, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não passou. A 151 passou. Era para nós estarmos aprovando as duas, a 151 e a 158. Né? Então, isso é importante porque, se ela é internalizada com norma supralegal, ela prevalece sobre o ordenamento jurídico e o que vier da CLT contrariando ou de outras leis, prevalece a norma supralegal. Né? Essas outras mudanças, né, são, enfim, só para pontuar, submissão à jurisdição penal internacional, né, o Tribunal Penal Internacional, agora está submetido à jurisdição, passa a ter competência sobre a recusa e execução de lei federal, não é importante para a gente. Criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, aí sim, aqui, CNJ, CNMP, né, isso é o resultado da pressão que teve no momento da reforma do Poder Judiciário, ou seja, o controle externo do Poder Judiciário. Não dá para dizer que, tanto no CNJ quanto no CNMP, se trata de um controle externo, próprio, puro, não é. Mas já é um avanço, né, você ter a participação de membros, de entidades, sociedade, a OAB participa, né, desses conselhos, tem assento com direito a voz e voto, né, já é importante. Isso vem nesse bojo de transparência, de controle, de o judiciário abrir-se para a cidadania, né, deixar de ser fechado ao ponto de a gente acompanhar pela televisão, ao vivo, o julgamento no STJ, no Supremo, no STJ, no TST. O TST transmite pela internet, Facebook. Quem diria, né? O TST no Facebook. Para você poder assistir a sessão do TST, você tem que entrar no Facebook, lá, pegar para poder assistir. Isso é transparência. Claro, isso tem problema? Tem problema, né? Porque, às vezes, numa matéria definida no Supremo, está 6-0, um ministro vai votar, aí leva 3 horas e meia lendo o voto dele, né? Ele vai ficar vencido, mas ele não vai perder a oportunidade de, né, olhar para a câmera e ver qual que está acesa a luzinha vermelha para ele poder se aparecer. Então, você tem essas situações, né, que, aos poucos, nós vamos, né, começar a conviver, estamos convivendo, e vamos, né, enfim, dar um traço a essa situação que realmente é nova. Alguns vão dizer que há retrocesso na criação desses conselhos, né? A interferência do Estado, do governo, da sociedade nas decisões judiciais. Mas, de fato, não. Me parece, né, respeito quem pensa em contrário, mas o Conselho Nacional de Justiça tem exercido um papel importante, né, na fiscalização do Poder Judiciário. Realmente tinham vários problemas, né, no Poder Judiciário, como todo poder, como toda instituição, e o Conselho veio a dar uma luz aí, o CNJ e o CNMP. Tá ok? Próximo, companheiro. Mudanças na magistratura, também alteração, destinação exclusiva das custas e emolumentos, desvinculado do orçamento, possibilidade de criação de órgão especial em tribunais com número superior a 25 julgadores, isso é importante para a organização interna, criação de ouvidorias, né, tudo isso do âmbito da reforma, criação da justiça itinerante, também, que não nos interessa, e criação das câmaras regionais. Tudo isso, né, apenas para ilustrar e confirmar aquilo que eu disse inicialmente, no sentido de democratizar e de dar mais transparência ao Poder Judiciário. Próximo, que agora vem interessante, né? Criação das varas agrárias, 126, defensorias públicas estaduais, fins dos tribunais de alçada, aumento da competência do Procurador-Geral da República. Outro ponto, que aí eu queria comentar com vocês. Criação da súmula vinculante. Súmula vinculante. O que é isso? Súmula vinculante. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal decide e aprova a súmula, ela vincula
todos os órgãos do Poder Judiciário. Todos. Ninguém pode mais decidir contrariamente. Agora, vamos pegar a súmula vinculante número 4, a quarta súmula vinculante do Supremo, sobre adicional de insalubridade. Como foi criada a súmula vinculante número 4? Em um processo de policiais militares do Estado de São Paulo, policiais militares e bombeiros militares, que ganhavam o adicional de insalubridade sobre 2 salários mínimos. Em um processo de servidor militar, o Supremo criou uma súmula vinculante para todos os trabalhadores públicos e privados. E fez uma besteira. Está gravado, né? Tá. Vocês vão editar. Isso não vai para... Edita, né? Edita, imagina. Supremo não faz besteira. Onde já se viu um negócio desse? Supremo... Os 11 seres supremos não fazem besteira. Onde já... Nós fazemos, eles não. O que eles disseram na súmula vinculante número 4? Olha, o salário mínimo não pode servir de base de incidência para nada, para nada. Não pode ser indexado. Né? Então, não pode servir para indexação do adicional de insalubridade, vírgula, nem pode ser fixado por decisão judicial, diz a súmula. Então, vejam bem, né? Na quarta súmula vinculante, o Supremo diz o seguinte: não pode o salário mínimo servir para base de cálculo para nada, nem para o adicional de insalubridade. E nem o Poder Judiciário pode dizer sobre o que vai incidir o adicional de insalubridade. Aí, quando o processo voltou, criamos a comissão do escritório. O que a gente vai fazer agora? A Constituição diz: a atividade insalubre, perigosa, tem que ser remunerada com adicional. A CLT diz: o adicional de insalubridade 10, 20 e 40 sobre o salário mínimo. O Supremo disse que não pode ser o salário mínimo. E não pode ser por decisão judicial. Vai ficar sem adicional de periculosidade? Mandado de injunção. Um falou no escritório: mandado de injunção, vamos ajudar o mandado de injunção. Sim, de fato, tem uma norma que depende, mas um mandado de injunção vai demorar muito. Aí fomos para o TST. Campanha no TST, campanha, até que o TST reformulou sua súmula, a redação da súmula, dizendo: não, tudo bem, não pode ser via salário mínimos, mas pode ser por acordo ou convenção coletivos de trabalho, não tem problema. Aí a CNI foi ao Supremo e disse: olha, Supremo, você não disse que não pode ser por decisão judicial? Olha o que o TST fez. Disse que o adicional de insalubridade, tudo bem, não pode ser o salário mínimo, mas vai ser o salário normativo da categoria, ou por acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que o Supremo fez? Reconheceu o equívoco. Alguém me ajudou e disse: reconheceu o equívoco. De fato. Né? Fizemos assim, foi complicado, porque se não pode o salário mínimo, se não pode ser por decisão judicial, vai ser por quê? Conclusão, minhas amigas e meus amigos. O que prevalece hoje para o adicional de insalubridade? O salário mínimo. Até que lei venha dispor de forma contrária. Na quarta súmula vinculante, o equívoco que o Supremo cometeu ao decidir que, né, não podia ser o salário mínimo, mas podia ser decisão judicial. Depois fala: não, realmente, então, enquanto não vier a lei, prevalece o salário mínimo. Então, a crítica que se faz muitas vezes à súmula vinculante, né, com esse exemplo que eu citei para vocês, e poderiam ter outros, o caso das algemas, né, teve alguns temas que repercutiram na imprensa, é que você, com a súmula vinculante, você engessa o Poder Judiciário. Você impede que o processo venha sendo desenvolvido da primeira instância, na segunda instância, até chegar maduro nas instâncias extraordinárias. Tá? Próximo, por favor, amigo. Bom, na Justiça do Trabalho,
TST ampliou o número de ministros do TST, né, já que acabou com a composição classista, então passou a 27 ministros. Né, as turmas também foram alteradas, são 7 turmas com 3 ministros, você tinha 5 turmas com 5 ministros, era mais complicado, agora tem mais turmas e mais órgãos para julgar no TST. Tá certo? Próximo slide, por favor, amigo. Aí. Agora vamos, de fato, à terceira parte da minha intervenção, para não fugir muito do tema, senão a Silvia e o Jonas brigam comigo aqui do lado. Do tempo, né, que eu estou precisando. Tá? Então, o que houve de fundamental nessa alteração da competência? Uma justiça que entra no Congresso Nacional no momento da discussão da reforma do Poder Judiciário enfraquecida, quase extinta, e sai com o artigo 114 reformulado e com uma série de novas competências da Justiça do Trabalho. O que aconteceu de concreto? Primeiro, uma mudança significativa. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público, externo, da administração pública, indireta e indireta, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O que o constituinte derivado, o que o Congresso Nacional, quando aprovou a emenda constitucional 45, quis em relação à Justiça do Trabalho, que ela julgasse as relações de trabalho, aí incluídas as relações de emprego da CLT e outras formas de trabalho, né? E os servidores públicos. A emenda constitucional 45, quando alterou a redação do inciso 1, criou o inciso 1 do artigo 114, pretendeu trazer para a competência da Justiça do Trabalho as demandas de servidores públicos, federais, estaduais, municipais e, no nosso caso aqui, distritais, do Distrito Federal. Uma grande discussão também. Se é um mundo do trabalho, não importa se se o empregador é público ou privado. A justiça especializada é a justiça do trabalho para as relações de trabalho. Né? Então, essa era uma tese que nós defendíamos no escritório. Apanhávamos, nossa senhora, mas batiam na gente. Não pode. Porque as pessoas diziam assim, o TST é muito ruim, o STJ é um pouco menos pior. Eu falei, quer dizer que o fundamento para o servidor público ficar na Justiça Federal é porque o STJ está um pouco menos pior que o TST. Se daqui a 10 anos o STJ for pior e o TST menos pior, vocês vão querer, então, ir para a Justiça do Trabalho? É isso que eu estou entendendo? Quer dizer, o argumento era esse. Não, o argumento, de fato, que o TST era ruim. Né? Então, mas foi isso que a emenda constitucional quis. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio de julgamento de uma liminar no Madin, tirou a eficácia desse dispositivo, parcial desse dispositivo, entendendo que a Justiça do Trabalho é competente apenas para julgar as relações de trabalho do mundo privado. As demandas de servidores públicos, federais, estaduais, municipais e distritais, continuam sendo ajuizadas na Justiça Federal por força de uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, logo que foi publicada uma liminar do ministro Jobim, ainda, Nelson Jobim, que ainda estava no Supremo Tribunal Federal, que essa DIN ainda vai ser julgada. Né? Então, a DIN será julgada, o mérito vai ser julgado, mas hoje prevalece a competência da Justiça Federal ou das varas de fazenda pública dos estados para julgar os casos de servidores públicos. Mas aqui é importante pontuar, num fórum tão qualificado e formador de opinião como esse aqui, de vocês, né, que essa foi a intenção da alteração. Né? A intenção foi ampliar a competência da Justiça do Trabalho, mas que o Supremo cortou. Importante também para a gente é a competência para as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. A jurisprudência já havia se firmado nesse sentido. Se é de relação de trabalho e há um dano moral, né,
e, sobretudo, o assédio moral, né, que a gente convive, vocês convivem com isso cotidianamente nas bases de vocês, né, é uma chaga do século XXI. Né, e o assédio moral é assim, porque parece engraçado, mas não é. Mas a gente, né, teve a oportunidade de fazer várias palestras ao longo do Brasil sobre isso, assédio moral, tem várias cartilhas, e às vezes é desinformação. Né? Teve uma vez que eu fiz uma intervenção no Paraná, Curitiba. Terminando a intervenção, veio numa universidade, veio um colega, né, que estava assistindo, falou: doutor, muito boa a sua intervenção, me elucidou muito, mas, doutor, eu vou lhe confessar uma coisa, eu sou um assediador. Pelo que o senhor falou ali, eu me enquadro nessa situação. Falei: calma, calma, não precisa se desesperar, tem cura, tem calma. O problema, a intenção é você se conscientizar, se você se dá conta, né, do que acontece. Se isso serviu para lhe alertar, para ver que você tem essas práticas, mude o seu comportamento, né, porque, de fato, às vezes, a gente não percebe essa situação, ou faz de forma involuntária, mas acaba tendo o assédio moral e o dano moral. E isso agora é da competência da Justiça do Trabalho. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Aí eu coloquei só uma diferença para a gente ter, né? Relação de emprego, relação de trabalho, mania de professor, limitava a competência de trabalho às ações derivadas de contrato de emprego, exigido pela CLT, e agora passa-se para julgar litígio decorrente da pressão de trabalho humano, seja ele havido ou não de vínculo de emprego. Né? Tem muito conflito preparando a intervenção, né, a palestra aqui para vocês, eu fui revisitar a jurisprudência do STJ sobre conflito de competência, tem muita decisão do STJ determinando a competência da vara do trabalho para algumas relações de autônomos, de profissionais liberais. Né? Mesmo se não há relação de emprego, mas há uma relação de trabalho, o STJ tem se posicionado, quando há um conflito entre a justiça comum e a Justiça do Trabalho, manda para a Justiça do Trabalho com base exatamente nessa redação do dispositivo. Tá certo? A próxima. E a questão coletiva, né? A questão da competência coletiva. Qual foi a principal alteração com a Emenda Constitucional 45 para os dissídios coletivos, para as demandas das entidades sindicais e federações, confederações? Né? Primeiro, em relação à greve. Por que isso? Porque as ações relacionadas com o exercício do direito de greve passaram a ser de competência da Justiça do Trabalho. Né? E a principal demanda que vocês todos conhecem são os famigerados interditos proibitórios, né? Que os processualistas não gostam, mas, enfim, os civilistas também. É uma ação possessória, diz, não, é ação possessória, aí tem toda uma teoria para isso, enfim, não vou entrar nessa questão, mas é uma ação, uma medida que busca garantir o exercício da posse mansa. Quando alguém vai ter a sua posse mansa e pacífica turbada, ele pode recorrer ao interdito proibitório para que uma tutela de urgência possa resguardar o bem daquele proprietário ou daquele possuidor. Né? Isso era da justiça comum, a competência. Então, o empregador ajuizava o dissídio coletivo de greve no Tribunal do Trabalho, no TST, e entrava com ação de interdito proibitório na vara civil, na comarca civil. Hoje, ele entra com dissídio coletivo e entra com ação de interdito proibitório em uma das varas do trabalho onde está acontecendo a greve, porque a competência é da Justiça do Trabalho. E tem decisões absurdas, né? Tipo, os grevistas deverão ficar a 1 quilômetro da entrada da fábrica. 1 quilômetro? Fazer o piquete a 1 quilômetro. 500 metros. 500 metros aqui em Brasília, para quem conhece, você está numa 300, você vai para o eixo. Como é que você vai conseguir organizar e convencer as pessoas? A fábrica na W3 e o movimento no eixo. Né? Então, nós, curiosamente, na Justiça Civil, muitas vezes você tinha mais espaço para conversar com os juízes. Né? Até porque juiz civil, quando chegava a coisa de trabalho,
detestava, né? Ele já não sabe muito bem o direito civil e o direito penal. Que dirá direito do trabalho, né? Que dirá direito do trabalho. Então, é uma coisa que ele nem viu. Se ele escolheu ser juiz civil, é porque ele detesta direito do trabalho, e previdenciário e afins. E quando chegava uma demanda trabalhista, ele, puxa vida, mais uma trabalhista. Aí, ali você conseguia, porque, né, esses elementos. Curiosamente, os juízes do trabalho estão sendo mais rigorosos, em alguns casos, com os interditos proibitórios, que eram como eram na justiça civil, na justiça comum, né? Isso a gente fica assim, meio, mas como? Vocês que teriam a sensibilidade para entender o conflito acabam não aprofundando, né? Não se inteirando do que está acontecendo naquela categoria e dar decisões, como nós tivemos agora, né? Uma decisão da greve dos portuários. Acompanharam, um tempo atrás, os portuários vão fazer greve, né? A Companhia de Docas entrou com o dissídio coletivo e saiu um despacho da então vice-presidente, a ministra Maria Cristina Peduzzi, proibindo a greve nos portos. Proibindo. Não é aquela decisão que o Pazanotto dava, né, que já teve despacho quando o Pazanotto era presidente, que permaneçam trabalhando 90% dos empregados. Né? Não foi isso. Não é que 10% possam fazer greve, proibindo a greve. Né? Eu ainda não tinha visto uma decisão proibindo greve depois de 88. Fizemos a greve regimental, chegaram no acordo, né? Mas esse processo ainda vai ser julgado. Então, essas ações de direito de greve do interdito proibitório, que se acaba impedindo o exercício do direito, são agora da competência da Justiça do Trabalho. Certo? E uma discussão que teve, mas que acabou sendo superada, é que, pela emenda constitucional, só poderia ter dissídio coletivo de greve nas atividades essenciais ajuizadas pelo Ministério Público. Porque o parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição, com a emenda constitucional 45, diz o seguinte: o Ministério Público poderá ajuizar ações para garantir e assegurar o atendimento às necessidades mínimas da população, no caso, em greve de atividades essenciais. Aí alguém disse, mas, boa, então agora a greve só pode ser julgada quando for em atividade essencial e quando o Ministério Público entender que há perigo de atendimento às necessidades básicas da população, das necessidades inadiáveis. Né? Só que esse entendimento não vigou, o TST continua competente para julgar dissídio de greve provocado pelas empresas, né? E agora a jurisprudência mudou também, aceitando que os sindicatos entrem com dissídio coletivo de greve. Né? Porque, só voltando um pouquinho, antes que a gente fale dos dissídios coletivos propriamente dito, parágrafo 2º, em relação à greve, ao dissídio de greve, você tem o dissídio coletivo de natureza jurídica para a declaração de abusividade de greve. É um dissídio de natureza jurídica por quê? Porque o tribunal vai apreciar se os grevistas e o empregador atenderam aos requisitos da lei de greve. Então, ele vê os fatos, vê a lei, foi atendido, então a greve é abusiva ou não é abusiva. Com o parágrafo 3º do artigo 114, teríamos uma nova situação, porque o conflito ele seria resolvido entre as partes ou por intermédio da arbitragem ou da conciliação, e não mais do exercício do poder jurisdicional, como acontece em vários países de democracia consolidada. Né? O judiciário não julga se a greve é ilegal ou ilegal, abusiva ou abusiva. Julga isso. Ele vai julgar o excesso. Bom, fez o piquete na saída da garagem do ônibus, quebrou os vidros, furou os pneus, agrediu o motorista e o cobrador que queriam trabalhar e não deixaram, vai para a esfera criminal, julga isso, vai para a esfera civil, julga isso. Agora, o movimento em si, a greve, ela não é julgada se é legal ou se é ilegal, se é abusiva ou se não é abusiva. Poucos países têm isso, e o Brasil tem isso. O judiciário diz se a greve que vocês fazem na base de vocês, ela foi legal ou é ilegal, ela é abusiva ou não é abusiva. A greve é uma situação fática,
Né? Às vezes não tem como você controlar, está na Constituição. Militar não pode fazer greve. Realmente, os militares nunca fizeram greve. Né? Polícia Militar, está na Constituição, está proibido. Né? Então, o policial militar nunca fez greve, bombeiro... Não pode fazer, porque está na Constituição. É um fato social, você não controla. Ela surge, não tem como você controlar. Você vai julgar os efeitos, as consequências, mas não o movimento em si, se é legal ou ilegal. Isso nós não conseguimos emplacar, né? Mantém como nós tínhamos anteriormente, ou seja, hoje continuam os tribunais trabalhistas dizendo se a greve é abusiva ou não é abusiva, chegando ao absurdo de alguém dizer que não pode fazer greve, né? De um juiz, uma magistrada, dizer que não pode fazer, que é proibido fazer greve. Está proibido, não pode fazer greve. O que é um absurdo, uma decisão dessa. E a outra mudança foi do dissídio coletivo, que todos vocês enfrentam anualmente nas campanhas de vocês, que foi a nova redação do parágrafo 2º do artigo 114, que estabeleceu a figura do comum acordo, que todos vocês conhecem. Né? Então, antes, qualquer das partes poderia ajuizar um dissídio coletivo, e o tribunal era obrigado a apreciar no exercício do seu poder normativo da Justiça do Trabalho. Porque, voltando também mais um pouquinho aqui, nós temos, nos conflitos coletivos, os conflitos jurídicos e os conflitos de interesse. Nos conflitos jurídicos, o Tribunal Trabalhista exerce a jurisdição. Ele tem o fato, ele tem a lei, ele vê se o fato se adequa à lei e ele julga, ele decide, ele exerce a jurisdição. Quando ele vai analisar um contrato, quando ele vai julgar se alguém cometeu lesão corporal, se ele vai julgar uma falência, ele faz esse cotejo do conflito jurídico. O conflito de interesse, esse conflito é dirimido pelo poder normativo da Justiça do Trabalho, em que o poder normativo da Justiça do Trabalho, ele atua como, entre aspas, um legislador, porque ele cria a norma. Ele não julga um conflito de direito, ele julga um conflito de interesse. Qual a norma jurídica que foi violada se vocês pedem 20% de aumento e o empregador oferece 5%? Nenhuma norma jurídica foi violada. Em outros países que têm poder normativo, que aqui não tem poder normativo, né? Quem tem poder normativo? Brasil, México, Brasil, Canadá, Botsuana, e tem mais dois que eu não me lembro o nome. Acho que o México, né? Que tem poder normativo. Quando você tem um conflito de interesse, o tribunal julga. Ele decide, não é 20%, nem é 5% de aumento. Eu vou te dar um abono de R$ 2.500 e um aumento de 2%. Ele está criando norma. Então, quando você tem um conflito de interesse, esse conflito é julgado pelo poder normativo da Justiça do Trabalho, que é uma criação nossa, copiada do corporativismo italiano, que nós adaptamos aqui no Brasil. Então, quando veio a alteração do parágrafo 2º do artigo 114, que disse que os dissídios coletivos de natureza econômica dependerão de comum acordo para ser julgados pelo tribunal, vieram três interpretações. Primeira, acabou o poder normativo da Justiça do Trabalho. Agora o que você vai ter é uma arbitragem. Não é isso? Arbitragem pública. Se para eu julgar o dissídio coletivo eu preciso do comum acordo, e se eu não quero, o tribunal não pode julgar. Se o tribunal não pode julgar, não é mais poder normativo da Justiça do Trabalho. Né? Então, acabou o poder normativo, temos uma arbitragem pública. Foi o ministro Luciano que defendeu isso no primeiro artigo. Né? Depois vem uma segunda corrente, disse, não, permanece o poder normativo da Justiça do Trabalho, mas depende do comum acordo. Se não tiver comum acordo entre patrão e empregado, eu, Justiça do Trabalho, não vou julgar. Vocês se virem, eu não vou julgar. Mas, se vocês concordarem, eu vou exercer o poder normativo. Eu vou dizer se você vai ter direito a 20%, a 5% de aumento, qual vai ser o valor do vale-refeição, se a cláusula sindical vai ficar ou não vai ficar, eu vou decidir isso.
E a terceira corrente dizia, não, mantém o poder normativo, mas o comum acordo é inconstitucional, porque ele fere o dispositivo da Constituição que assegura o acesso ao Poder Judiciário. Lei não poderá afastar possibilidade de lesão ou lesão a direito da apreciação do Poder Judiciário. Hoje, qual o posicionamento do TST? Exige o comum acordo. Né? Tem uma DIN em relação a isso, lá no Supremo, né, que está para discutir se é constitucional ou não o comum acordo. E hoje a posição do TST é que tem que ter o comum acordo. Se não tiver, o dissídio vai ser extinto sem julgamento de mérito. Ele avançou, o primeiro caso que eu me lembro, 2005, que a emenda é de 31 de dezembro de 2004, e foi promulgada e passou a viger a partir de 1º de janeiro de 2005. E logo em fevereiro de 2005 teve o primeiro dissídio coletivo no TST, que foi o do Sindicato dos Moedeiros, o pessoal que trabalha na Casa da Moeda. Né? Então, a empresa vinha, né? A Casa da Moeda vinha discutindo com ele, aí foi a dissídio coletivo, fizeram audiência de conciliação e instrução. Aí, como não houve acordo na audiência, eles apresentaram, nós não concordamos com o dissídio coletivo, já lá no TST. Aí o TST disse, não, espera aí, você veio até aqui, sentou-se à mesa, discutiu, apresentou proposta, voltou atrás, não aceitou a minha. No final, quando eu encerro, você diz que não concorda com o dissídio coletivo? Não. Houve o consentimento tácito. Como um acordo tácito, vou julgar esse seu dissídio coletivo. E aí foi julgado, e esse é o entendimento. Então, pode ter um comum acordo tácito ou expresso para que o TST possa julgar esse dissídio coletivo. Acho que é o último, né? Deixa eu ver. Volta. Isso. E as ações sobre representação sindical. E aqui eu encerro, que eu estou dentro da minha hora. Né? Que, a partir da emenda constitucional 45, e nós vivenciamos um caso concreto, que é o nosso caso, né? Passou a ser de competência da Justiça do Trabalho para discutir essas ações sobre representação sindical entre sindicatos de trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Então, toda essa disputa sindical, desmembramento, associação, divisão de base, fusão, tudo isso agora é de competência da Justiça do Trabalho, à exceção se a discussão for sobre sindicato de servidor público. Se a discussão envolver disputa de base de servidor público, a competência continua da Justiça Federal ou da Justiça Comum. Né? Então, isso foi um avanço? Foi um avanço, porque agora a gente tem a Justiça do Trabalho, né? Enfim, que afeta ao mundo do trabalho, decidindo essas questões de representação sindical, sendo que, né, o STJ era mais liberal que o TST. O TST está muito, pelo menos essa experiência que a gente tem tido, ele está muito apegado à CLT, está um pouco ainda apegado ao corporativismo, e aos poucos que a gente tem os influxos de liberdade sindical, de lidar com esse novo cenário, né? E, sobretudo, um cenário de central sindical, né? Com reconhecimento das centrais sindicais, e para as centrais sindicais poderem receber a contribuição sindical, elas precisam ter um número X de sindicatos, federações, de confederações filiadas dentro do território nacional, um pouco com a legislação eleitoral. Então, isso gerou aí uma corrida por desmembramento de associação de sindicatos para que as centrais sindicais pudessem atender a esse índice. Mas é importante essa alteração para que nós pudéssemos, para que a Justiça do Trabalho pudesse conhecer. Apesar de algumas decisões, né, contraditórias, ao ponto de um ministro do TST dizer, não, um metalúrgico que fabrica o avião é a mesma coisa que um metalúrgico que fabrica um carro, não tem diferença nenhuma entre fabricar um avião e um carro. Todos os dois fazem a mesma coisa, trabalho metalúrgico. Realmente deve ser você montar um carro e montar um avião muito semelhante, enfim. Né? Então, eles ainda estão, aos poucos, se adaptando a essa situação e sempre com a tutela
do Supremo Tribunal Federal. E, para encerrar mesmo, para ficar dentro do meu tema, né, acho que o próximo slide é a organização sindical, se eu não estiver enganado, mas aí não são casos, né, da representação sindical. Mas o que eu queria encerrar, né, já encaminhando para o encerramento com vocês, primeiro, dizer da minha satisfação, da minha alegria de militar na Justiça do Trabalho, né, de ser um estudioso do direito do trabalho, né? Nós somos um pouco discriminados na academia, né? O pessoal às vezes acha que direito do trabalho, né? Enfim, mas eu acho que os elementos que integram o direito do trabalho, né? Os seus fundamentos, seus princípios, eles são muito caros, né? E é um direito recente que vem um pouco da industrialização. E me parece importante que tenha uma justiça especializada para dirimir esses conflitos, né? Talvez no STJ, ou talvez na Justiça Federal, na Justiça Comum, nós não tivéssemos uma possibilidade de um aprofundamento como nós temos na Justiça do Trabalho, que lida com o conflito social, né? Que lida com a miséria humana. É aquele trabalhador que é despedido e que não lhe pagam nada e que a única alternativa que ele tem é a Justiça do Trabalho. Precisa de reforma? Precisa, né? Eu acho que nós poderíamos ter uma defensoria pública do trabalho. Tem determinadas demandas que, mesmo o TST tendo confirmado o jus postulante, né, a possibilidade de um trabalhador ir lá reclamar nas instâncias ordinárias sem advogado, é importante que o hipossuficiente trabalhador tenha a assistência, assim como o micro e pequeno empreendedor também, que às vezes não tem condições de estar em juízo, né, para defender os seus direitos. Então, é importante que ele tenha essa justiça que o acolha e que dirima o seu conflito. Talvez, oxalá, a gente avance para essa defensoria pública, né, do trabalho, que permita que esses menos assistidos tenham condições. E o papel que o sindicato hoje já faz também, né? O sindicato hoje tem um papel muito importante, a responsabilidade dos senhores e das senhoras é muito grande de permitir o acesso desse trabalhador que não tem condições de estar em juízo. E, no segundo momento, né, também entender que a emenda 45 foi um marco. Eu acho que o resultado dessa reforma nós só vamos aferir daqui mais uns 5, 10 anos, para a gente ter, de fato, se a intenção do Constituinte de dar maior celeridade, né, de dar maior rapidez na prestação jurisdicional, vai ser atendida. Isso eu posso falar com muito orgulho. A Justiça do Trabalho é uma justiça rápida. Pelo menos a grande maioria dos estados é uma justiça rápida. Aqui em Brasília, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, se você entrar com uma reclamação trabalhista hoje, até agosto, o TRT já julgou o processo. Já teve decisão de primeira instância e já teve decisão de segunda instância, né? Então, é uma justiça rápida e atenta ao conflito social. E, por fim, essas questões sindicais. Em boa hora, o Constituinte trouxe para a Justiça do Trabalho a competência para julgar essas questões sindicais, não só os dissídios coletivos, mas as questões sindicais de representação, que são muito importantes. Eu encerro por aqui. Acho que abordei os pontos que vocês pretendiam. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, poder compartilhar essa tarde com vocês. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, né, ou despertado alguma coisa, e estou à disposição aí para os debates, se porventura tiver alguma coisa que eu possa esclarecer, fazê-lo. E, mais uma vez, agradecer o convite do Murilo, do Silvio e do Jonas para estar aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Imagina falar depois do Cláudio, não é fácil, hein, Cláudio? Antes de dar início aí à minha parte da minha demonstração aí da contribuição sindical, eu queria só dar um pitaco aqui na história do Cláudio. Na hora que o Cláudio falou da súmula vinculante número 4, o Murilo deu um pulo ali na cadeira. E eu percebi daqui, viu, Cláudio? Quando você falou assim, súmula vinculante número 4, o Murilo deu um sobressalto ali. E eu vou te explicar por quê. Nós temos a Lei 4.950-A, que você conhece, né, que estabelece o
o piso salarial do engenheiro, e ela vem sendo questionada, e a maioria das pessoas que querem acabar com a Lei 4.950-A utilizam a súmula vinculante como fundamento de que a Lei 4.950-A seria inconstitucional, porque a súmula vinculante fala que não pode vincular o salário mínimo a nada, né? Então, aí, só para esclarecer e dizer o seguinte, que a gente sempre fala, quando faz algumas palestras sobre esse assunto, que a súmula vinculante número 4, nela mesmo, ela começa dizendo assim: salvo as exceções previstas na própria Constituição Federal, não se pode vincular. Então, a própria súmula faz a ressalva de que não se aplica no caso específico do piso do engenheiro. Por quê? Porque o salário mínimo está previsto no artigo 8º, inciso 4º, se não me engano, né? E o inciso 5º do próprio artigo 8º estabelece também o salário proporcional à complexidade e tal. Então, a previsão do salário mínimo profissional já está na própria Constituição, no artigo 8º, inciso 5º. Então, é literal, né? Fazendo a leitura da súmula vinculante. Salvo as exceções previstas na própria Constituição, não se pode vincular. Então, a súmula vinculante, para a calma do Murilo ali, que deu um susto ali, não se aplica para a gente, Murilo. Então, tá bem tranquilo lá. Bom, eu vou falar, então, também... É uma questão, a minha exposição é uma coisa mais prática. Acho que aqui todos já passaram por esse problema e existem aí, acho que Cláudio, uns 10 ou 15 questionamentos que eu não sei responder, entendeu? Eu vou até pedir auxílio para algumas pessoas, porque tem para os universitários. Porque a contribuição sindical ela tem N questionamentos e tal. Mas vamos começar aí pela definição. Passa o próximo. Então, a definição legal, né, da contribuição sindical, ela é o antigo imposto sindical, né, antigamente chamado de imposto sindical. Na verdade, não é um imposto, mas é uma contribuição compulsória, é uma contribuição obrigatória que deve ser recolhida anualmente, né, de uma só vez, a ser paga por todos aqueles que participam de categorias econômicas, patronais, profissionais ou das profissões liberais, e ainda dos trabalhadores rurais também, da área rural. Isso está definido na Constituição, na CLT, e tem um decreto-lei específico sobre a contribuição sindical rural. Próximo, por favor. Então, como visto, a divisão da contribuição sindical, para a gente se situar no tema que vamos discutir aqui, temos a contribuição sindical rural e a urbana. É a grande divisão que se faz essa, é a rural e a urbana. Nós vamos tratar especificamente da contribuição sindical urbana, que se divide na contribuição sindical da categoria econômica, da categoria profissional e dos profissionais liberais. Evidente que, para nós, a contribuição sindical da categoria econômica não nos interessa. Então, nós vamos tratar especificamente da contribuição sindical do profissional liberal e da categoria profissional. Tá? Bom, próximo, por favor. Apenas para conhecimento, houve com a criação das centrais sindicais, houve uma alteração do artigo 589 da CLT, de tal forma que foi aí incluído os 10% para a central sindical. Então, hoje, a distribuição da contribuição sindical, especificamente dos trabalhadores, é 5% para a confederação, 10% para a central sindical, quando ela é indicada pelo sindicato, 15% para a federação, 60% para o sindicato e 10% para a conta especial emprego e salário. E eu digo que essa distribuição é para os trabalhadores, porque no inciso 1º desse artigo 589, e como a categoria econômica não tem central sindical, então a distribuição continua a mesma, né? Os 20% para a conta especial salário e emprego e a outra distribuição normal. Não tem os 10% para a central sindical, porque não existe central sindical patronal. Então, é só de empregado, por isso essa distribuição do artigo 589. E agora entrando especificamente... Próximo, por favor. Entrando especificamente na questão que é controvertida e que surgem
várias discussões, é com relação às duas contribuições que nós vamos tratar aqui, que é a contribuição sindical do profissional liberal e do empregado. Então, todos sabemos, e está na legislação, que o profissional liberal, todos os profissionais liberais, para que eles possam exercer a sua profissão, eles têm que estar quite com o pagamento da contribuição sindical do profissional liberal. E, na legislação, não há nenhuma exceção para esta regra. Todos os profissionais liberais têm a obrigação, para que possa exercer a sua profissão e para estar apto ao exercício dessa profissão, eles têm que refazer o recolhimento da contribuição sindical do profissional liberal. Não há exceção na legislação para que não se pague essa contribuição sindical. O não pagamento da contribuição sindical, existem vários artigos na CLT que falam das penalidades. Então, o não pagamento, ela pode haver a suspensão do exercício profissional, está no artigo 599 da CLT, o profissional está sujeito às fiscalizações do Ministério do Trabalho e existe claramente o impedimento à participação em concorrências. Tá? Então, a legislação é clara no sentido de exigir que, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, o profissional liberal pegue lá a guia de recolhimento da contribuição sindical urbana, né, e vá até o banco e faça o recolhimento para que ele possa estar apto a exercer a sua profissão. Se não houver esse pagamento, ele estará exercendo a profissão de uma forma irregular, não está regular para o exercício de sua profissão. A seguinte, por favor. Bom, a outra contribuição é a contribuição sindical do empregado. E todo mundo conhece essa contribuição sindical, que é a mais comum. Está na legislação também, que no mês de março, todos os empregadores eles são obrigados a efetuar o desconto de um dia de trabalho dos seus empregados e repassar para o sindicato respectivo, de sua categoria. Então, no mês de março, todos os empregadores têm que fazer esse recolhimento. Depois nós vamos entrar naquela discussão do recolhimento para o respectivo sindicato, que também é um dos pontos aí que a controvérsia, mas, com relação a essa obrigação, não há discussão nenhuma. Todos os empregados, e se vinculou a uma empresa com um vínculo de empregatício, o empregador tem que descontar dele um dia de trabalho e repassar para o sindicato correspondente. E onde surge o problema para nós aqui, o motivo da nossa exposição? É quando o profissional liberal ele se vincula, além de profissional liberal, ele se vincula ao empregador através de um contrato de trabalho. E aí surgem aquelas controvérsias. Entendemos, e como eu já disse anteriormente, esse profissional liberal, ao se vincular a um contrato de trabalho, de emprego, ele incide, existem dois fatos geradores aí para a contribuição sindical. Ele tem que necessariamente pagar a contribuição sindical do profissional liberal e ele também está sujeito, como ele é empregado, ele também está sujeito ao desconto de um dia de trabalho do seu salário, um dia de remuneração do seu salário. E aí surge o problema. Mas então não seria uma bitributação? Como eu já disse, não é bitributação. Ele é um profissional liberal, para ele estar apto a exercer a sua profissão, ele tem que pagar a contribuição sindical do profissional liberal. E, a partir do momento que ele se vincula a um empregador, um contrato de trabalho, também incide aí a contribuição sindical do empregado. Aí, o que pode ser feito? O artigo 585 excepciona, fala assim, o profissional liberal, se ele, ao efetuar o pagamento da contribuição sindical do profissional liberal, ele pode fazer a opção de pagar uma única contribuição. Entendeu? Então, ele tem essa possibilidade, desde que ele faça essa opção, e essa opção ela tem que ser manifestada por escrito perante o empregador, com a comprovação de que ele fez esse recolhimento no mês de fevereiro, da contribuição sindical do profissional liberal, e mediante esse documento, e mediante a sua opção, o empregador deixa de efetuar esse desconto. Então, confirma uma vez mais, se você tem a necessidade de fazer uma opção, se você tem a necessidade de comparecer perante o empregador e dizer que quer pagar apenas uma contribuição,
confirma uma vez mais que esse profissional tem que pagar as duas, concorda? Ele tem que pagar as duas. Poderá, aí a lei dá uma opção para ele de que, se ele quiser pagar uma única contribuição, ele vai lá e apresenta o pagamento da contribuição sindical do profissional liberal, faz essa opção, então ele deixa de pagar um dia de trabalho. Aí, nessa parte da exposição, surge já aquele problema. Existem casos em que o profissional liberal, ou por comodismo, ou porque não conhece a legislação, ele fala o seguinte, bom, eu não vou preencher essa guia, não, eu não vou fazer o recolhimento da contribuição sindical do profissional liberal, porque eu sou empregado, e lá na empresa eu não faço nada, não apresento a minha opção nem nada, eles vão descontar um dia de trabalho. Então, eu já estou normal, já paguei a contribuição sindical. Não é correto esse procedimento. Esse procedimento é equivocado. Então, como eu disse, não existe a possibilidade do profissional liberal deixar de pagar a contribuição sindical do profissional liberal. A opção que ele tem lá é a opção, está com todas as letras no artigo 585 da CLT, de que a opção é a opção de mão única. É uma opção para o pagamento unicamente da contribuição sindical do profissional liberal. Não está dito que é de uma ou de outra. É uma opção de pagamento único da contribuição sindical do profissional liberal. Então, ele tem que pagar do profissional liberal, apresentar a guia na empresa, e aí sim ele não terá descontado o seu dia de trabalho. Entendeu? Então, tem que deixar claro, porque existe, mesmo em São Paulo, existem muitas empresas, muitos profissionais que fazem isso. Falam, não vou pagar a contribuição do mês de fevereiro, do profissional liberal, porque a empresa já faz o desconto e eu, então, já estou legalizado. Não está. Ele vai incidir em todas essas penalidades e todas essas restrições que estão na CLT. Não poderá exercer a sua profissão, não está devidamente regularizado porque não pagou a contribuição de fevereiro. Tudo isso... bom, vamos à frente, aí, a próxima. Bom, tudo isso que eu estou dizendo com relação a empregado, eu tenho dito desde o começo que é o profissional liberal e a vinculação ao empregado. Mas isso também é uma outra dúvida que surge, e aqui vai uma parte polêmica. Tudo isso que eu estou dizendo também se aplica ao servidor público. Então, o servidor público, profissional liberal, de qualquer profissão, quando ele se vincula a um órgão público, a incidência é a mesma, tem que ser o mesmo procedimento. Ele paga a contribuição dele no mês de fevereiro, do profissional liberal, apresenta essa guia na entidade, no órgão onde ele trabalha, e faz a opção de não ter descontado o dia de trabalho. Aí pergunta, mas tem que ser descontado o dia de trabalho também do servidor? Tem que ser descontado. Isso, já houve decisões do Supremo, já houve decisões do STJ, então vou ler aqui apenas duas decisões aqui. Tem um acórdão do Supremo, um recurso extraordinário 146.733 e o 180.745, que o Supremo Tribunal fala o seguinte, facultada a formação de sindicato de servidores públicos, Constituição Federal, artigo 37, inciso 6º, que facultou a criação de sindicatos de servidores públicos. Ora, permitida e facultada a criação, não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria. Então, o mesmo raciocínio, a mesma questão que eu estou colocando com relação ao empregado, se aplica também ao servidor público. Então, independentemente das instruções normativas. E com relação ao Ministério do Trabalho, então, para aclarar isso e para deixar claro isso, em 2008, o Ministério do Trabalho baixou a instrução normativa número 1, de 30 de setembro de 2008, que esclarece isso, falando exatamente isso e dizendo, então, que o servidor público, as entidades deveriam também, os órgãos da administração pública deveriam também fazer esse desconto. Essa instrução normativa, ela agora, recentemente, saiu outra, eu vou falar dela. Então, essa instrução normativa, ela foi suspensa, né? Tornou sem efeito, o Carlos ainda, o Brizola ainda, através da instrução normativa número 1, agora de 2013, de 14 de janeiro, ele tornou sem efeito essa instrução normativa, que, como eu já disse, para mim não altera nada, porque o Supremo já disse que, existindo ou não existindo essa instrução normativa, tem que ser feito o desconto
da contribuição sindical. Mas, na sequência, no dia 28 de fevereiro, agora, recente, o próprio Brizola baixou uma outra instrução normativa, na sequência, a instrução normativa número 2, onde ele suspende a instrução normativa anterior e represtina a instrução normativa número 1, quer dizer, ela vai passar a vigorar por 90 dias. Então, hoje, está em plena vigência a instrução normativa número 1, porque pela instrução normativa número 2 do próprio Ministério do Trabalho, ele cancelou a anterior, que suspendia a aplicação da instrução, e represtinou, quer dizer, ele havia sido revogada e ele tornou a vigorar aquela instrução pelo prazo de 90 dias. Esse fenômeno chama-se represtinação, quer dizer, uma instrução normativa que já estava revogada, ele deu vida a ela, então represtinou através dessa instrução normativa número 2. Mas, como eu disse, independentemente dessas instruções normativas, eu entendo que o mesmo raciocínio que é feito para o empregado é o mesmo raciocínio que tem que ser feito para o servidor público. Isso aí vai dar uma discussão a celeuma, mas já há uma decisão do Supremo e a instrução normativa vem nesse bojo, dizendo que não é justo que trabalhador, né, só porque trabalha para a administração, não teria que pagar a contribuição sindical. Outra discussão que surge, que também nós vamos, acho que é a seguinte. Não, acho que tem que passar mais. É lá, passa essa aí que eu já falei. Também, é a do valor, essa daí. Outro problema que surge também é com relação, eu não deveria, né, Murilo, eu não deveria nem entrar nesse assunto, porque é extremamente polêmico, mas a gente está aqui, vai ser discutido, depois vem os debates, então já vou falar um pouquinho dessa questão. O valor da contribuição sindical do profissional liberal, ela teve uma época aí que o pessoal recolhia o valor de R$ 5,70, baseado lá na CLT, que fala que é 30% do MVR, e aí nós tínhamos um trabalho, a CNTU, através do presidente Murilo, nós desenvolveu um trabalho intenso junto ao Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho, pela própria CLT, ele tem o poder de normatizar também nessa questão, né, de contribuição sindical. Tem um artigo lá que permite que o Ministério do Trabalho baixe instruções interpretando a legislação a respeito da contribuição sindical. E foi feito um trabalho junto ao Ministério do Trabalho dizendo, olha, está um absurdo, o pessoal anda recolhendo 5,70 e como é que fica essa situação que o MVR já foi extinto há anos e o pessoal continua apresentando esse valor de 5,70. O Ministério do Trabalho apresentou duas soluções para o problema. Uma seria baixar uma instrução normativa falando a respeito do assunto, mas o encaminhamento correto seria um projeto de lei originário da Casa Civil para, revogando o artigo da CLT e estabelecendo um novo valor e critérios de reajuste desse valor. Mas o Ministério do Trabalho, com o poder que ele tem na própria CLT, ele baixou uma nota técnica de número 21, 2009, depois ela foi ratificada pela 201, né, de 2009, e ali ele faz, então, uma equiparação do profissional liberal ao empregado. Ele faz essa vinculação do valor de um dia de salário do empregado e estendendo esse valor também para o profissional liberal. Entendeu? Então, essa nota técnica do Ministério do Trabalho faz a equivalência entre o valor do profissional liberal ao mesmo valor que teria um dia do empregado. Com isso, deu subsídios, inclusive, e é possível de que, no caso, por exemplo, de categorias que tenham salário mínimo profissional, através de assembleias, você faça essa mesma equivalência. Ora, se temos um piso salarial, nós podemos estabelecer um determinado valor que guarde a relação de um dia de trabalho com essa relação feita pela nota técnica no Ministério do Trabalho. Em função disso, a confederação, as federações, estabelece através da Assembleia, baseado com esta fundamentação, estabelecem os valores que são recolhidos pelo profissional liberal. Algumas empresas, no caso específico, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal não tem aceito essa deliberação, né, da confederação e das federações, estabelecendo esse valor baseado nessa nota técnica, e tem sido mais realista que o rei. Quer dizer, olha, nós fomos atrás
de corrigir no valor de 5,70. O Ministério do Trabalho deu esse parâmetro, a Caixa agora quer recolher mais do que isso. Eles estão exigindo dos seus profissionais liberais, que são empregados, que apresente para eles o pagamento da guia da contribuição sindical em valor equivalente ao seu salário exercido lá. Quer dizer, então, exorbitando até da própria interpretação dada pelo Ministério do Trabalho. A gente tem feito gestões junto à Caixa e outras entidades que também adotam esse procedimento, e a gente usa como argumento o seguinte: quem possibilita e quem diz que aquele valor pago pelo profissional liberal está quitado e está de acordo com a legislação, para efeito de que o empregador ou o órgão público não faça o desconto do dia de trabalho, é o próprio sindicato de profissional liberal. É ele que atesta. Se o sindicato falar que aquele valor pago está quite, que houve a quitação daquele valor, o empregador tem que empregar, ele não pode entrar nessa discussão, entendeu? Então, é o posicionamento que a gente coloca, e algumas empresas têm aceito, a Caixa ainda está meio relutante com relação a isso, e a gente tem feito gestões para que eles aceitem esse tipo de coisa. E, por fim, aquela outra discussão com relação ao desconto. Algumas empresas fazem o seguinte: se o profissional liberal não apresenta o pagamento da contribuição sindical e pede o não desconto do dia de trabalho, o empregador, então, faz esse desconto e repassa para o sindicato majoritário, de uma forma equivocada. O pessoal não tem a mania de ler a lei, porque se você for ler o artigo 582 da CLT, ele é claro em dizer o seguinte: o empregador é obrigado a descontar do seu empregado um dia da sua remuneração e repassar para o seu respectivo sindicato. Não está dito ali que é sindicato majoritário, está dito respectivo sindicato. Ora, se o profissional liberal exerce a sua profissão na empresa ou no órgão público, e não há dúvida de que o sindicato que o representa é o sindicato de profissional liberal. Então, não tem essa dúvida. A gente enfrenta também essa discussão, e está dito, está claro na legislação, que o repasse é feito para o seu respectivo sindicato e não para o sindicato majoritário. Bom, são essas as questões que eu tinha para colocar com relação à contribuição sindical. Eu sei que vão vir aí vários questionamentos, que eu vou pedir até a ajuda do Cláudio, viu, Cláudio? Bom, seria isso no momento.